Nessas últimas 4 semanas, irmãos, então nós dedicamos a um passeio, a uma jornada panorâmica na palavra de Deus, entendendo a relação da missão de Deus com a justiça de Deus aqui na terra, partindo do próprio caráter do Deus vivo e do Deus que se derrama no seu povo e do Deus que ensina o seu povo a viver de uma maneira reta, de uma maneira justa. Nós examinamos a Torá e pensamos em alguns textos da Torá, examinamos os profetas e pensamos em um texto profético. Na semana passada nós vimos como Jesus, ele se apresenta como não somente alguém que é obediente à lei, mas ele afirma ser o cumpridor da lei, a encarnação da lei de Deus. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei de Deus. É nesse mesmo contexto das bem-aventuranças que ele diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque os profetas foram perseguidos por causa dessa justiça. E nós entendemos, meus irmãos, que existe uma relação profunda entre o reino de Deus e a justiça de Deus na terra. Hoje nós queremos examinar como a igreja recebeu essas informações, como a igreja assimilou essa ideia. Será que a igreja entendeu o Antigo Testamento, a vida de Jesus? Como nós vemos as igrejas no nosso dia? Quais são as ênfases missionárias das igrejas dos nossos dias? Existem evidências claras, irmãos amados, de que o Novo Testamento é uma regra de conduta básica para que a igreja administre a missão de Deus na terra. Em primeiro lugar, a palavra traduzida por igreja no Novo Testamento é eclésia. Eu quero partir disso aqui. Essa palavra é fundamental para que nós possamos entender a nossa missão. E aqui eu quero trabalhar com 2 sentidos: o seu sentido etimológico, que é o sentido próprio da palavra, da constituição da palavra. Também estuda o desenvolvimento da palavra durante a história, e o seu sentido histórico, o seu sentido cultural. Em primeiro lugar, o sentido etimológico. A palavra que é traduzida por igreja no Novo Testamento é a palavra eclesia ou eclésia. E é formada por 2 palavras, um prefixo e uma palavra muito importante utilizada em muitos outros contextos, ek, kaleos. Ek significa de dentro para fora e não meramente fora. É a mesma partícula utilizada na palavra exegese, que é o movimento que todo expositor deve fazer para investigar a palavra de Deus e tirar de dentro da palavra de Deus aquilo que é primário, para que possa ensinar as pessoas não a partir da sua própria subjetividade, das suas próprias ideias, mas a partir da própria palavra de Deus. Então, existe esse conteúdo de dentro para fora. A igreja do Senhor Jesus não é um povo, um agrupamento somente que se organiza fora. Ela é, em primeiro lugar, um corpo, um organismo. Ela não é, em primeiro lugar, uma organização, mas ela é um corpo, uma essência. Em outras palavras, irmãos amados, nós somos lá fora aquilo que devemos ser aqui dentro. A palavra kaleos é chamado para. Então, a junção das 2 palavras é chamados de dentro para fora. Então, nós estamos aqui falando de coerência. A igreja é um corpo coerente. Nós não estamos anunciando algo da porta para fora que nós não estejamos engajados da porta para dentro. Em segundo lugar, o seu sentido cultural, o seu sentido histórico. O seu sentido histórico se refere a um contexto, meus irmãos, onde havia um agrupamento de pessoas chamado assembleia. Essa reunião de pessoas tinha um único objetivo. Eles se reuniam fora da cidade para que pudessem discutir os problemas da cidade e, voltando para a cidade, a partir dos problemas públicos identificados, aquele agrupamento, aquela assembleia, aquela constituição de pessoas pudessem formar políticas públicas. É a palavra traduzida por igreja, meus irmãos. Então, esse agrupamento de pessoas se envolvia com a cidade.
Esse agrupamento de pessoas não estava preocupado somente com os seus próprios problemas, mas com os problemas que atingia toda uma sociedade naquele contexto, a polis, a cidade, o ambiente onde cada vez mais o ser humano se reuniria para a arte da convivência. E a partir disso, então, formar políticas públicas. Atos capítulo 4, então, nos mostra como essa eclésia começa a assumir o seu papel a partir do versículo 32. Convido você a fazer a leitura da palavra de Deus, mesmo assentado comigo, a partir do versículo 32 até o versículo 35. Como a igreja assimilou a mensagem profética, como a igreja assimilou a mensagem do Cristo de Nazaré, como isso tomou contornos práticos na vida da igreja. Essa é a pergunta que nós precisamos responder essa noite. Nós não queremos inventar a roda. Aliás, meus irmãos, nós não precisamos inventar a roda. Deus já nos deu graça suficiente, revelação suficiente para que possamos viver de uma forma coerente com a sua palavra. O resultado, meus irmãos, então, do entendimento da justiça profética, da justiça aplicada a Jesus Cristo de Nazaré, da justificação pela graça mediante a fé, são frutos visíveis da presença de Deus aqui na terra. Versículo 32, na multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O tema dessa última plenária é igreja, eclésia e o potencial do Instituto Recriar. A relação da igreja com esse braço da igreja de Jesus que nos auxilia a mediarmos o evangelho para as nossas comunidades de fé. Nos dois primeiros versículos, nós vemos o sentido mais etimológico da palavra igreja, de dentro para fora. A unidade da eclésia, comunidade ressurreta. Versículo 32 e 33 de Atos, capítulo 4, então nos anuncia a unidade da eclésia, uma comunidade ressurreta. Não de gente que meramente teve os seus comportamentos reformados, mas de gente que foi regenerada, que recebeu um novo coração, que agora não pulsa meramente uma performance que agrada a sociedade, mas pulsa em si o próprio espírito obediente do Jesus Cristo de Nazaré. O resultado da oração da igreja, você pode observar o versículo 31, a igreja orou, tremeu o lugar, todos estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar uma série de coisas que ninguém entendia. Não. E começaram a dar cambalhota. Não. Entraram em êxtase. A oração que treme o templo e a terra, meus irmãos, é a oração que causa unidade na igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero ouvir um amém mais alto. A oração que treme céus e terra e o templo do Senhor é a oração que causa unidade na igreja. Jesus disse em João capítulo 17, Pai, assim como eu e tu somos um, que a igreja também seja um. Meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo com isso, ter uma alma e um coração não significa que nós precisamos pensar exatamente igual em todas as áreas, mas naquilo que é princípio, naquilo que é básico do Evangelho, não pode haver entre nós diferenças, nós precisamos estar unânimes numa mesma decisão. As nossas preferências não orientam as decisões da igreja, o que orienta a decisão da igreja é a revelação prática da palavra de Deus. Nós somos um povo, meus irmãos, não porque nós somos semelhantes, até porque Deus não está fazendo uniforme graça, Deus está fazendo multiforme graça. E o que eu quero dizer quando afirmo
A oração de Jesus Cristo essa noite, de que a unidade produz o verdadeiro avivamento na igreja, meus irmãos, é que nós estamos desautorizados a fazer missão da porta para fora, se nós não tivermos um relacionamento condizente da porta para dentro. O que o texto está nos afirmando, igreja amada de Jesus Cristo, é com muita seriedade essa noite, que a unidade é prerrogativa da missão. Unidade é prerrogativa da missão. Não existe missão com dissensão, não existe missão com discórdia, não existe missão sem perdão. Missão é uma alma e um coração, irmãos. Essa é obra do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está engajada nessa missão unânime, onde o nome de Cristo está acima do nosso nome, onde os valores de Jesus estão acima da nossa cultura, onde a obra de Deus está acima das nossas tradições. Não é a minha verdade, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é que o Evangelho que media as nossas relações, planos, inclusive os nossos conflitos. Sem o Evangelho não há verdadeira comunhão, os relacionamentos serão meramente superficiais. Sem o Evangelho a gente só vai se aproximar de quem pensa igual a gente, de quem tem afinidade ideológica com aquilo que condiz com os nossos pensamentos, meus irmãos. Sem o Evangelho não haverá unidade na igreja. Sem o Evangelho nós teremos um monte de grupos, um monte de clubinhos, um monte de ministérios, cada um organizado por um interesseiro, e não por servos de Deus. Sem o Evangelho os relacionamentos são superficiais. Agora, sem relacionamentos, o Evangelho é uma mentira. Porque Evangelho é essencialmente comunhão, meus irmãos. E Evangelho é uma visão de Deus coletiva e não individual. Quando nós construímos o Evangelho somente a partir das nossas ideias, sem a confrontação, a exortação e a comunhão, tudo que nós temos é o Deus que a gente inventou na nossa cabeça. Comunhão é fundamental. Vida é fundamental, na vida é fundamental. Sem comunhão, o Evangelho é só uma visão deformada da pessoa de Deus. A consequência, então, dessa unidade, irmãos amados, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqui nós temos o conceito mais absurdo de felicidade que possa haver no planeta Terra. Não há propriedade privada quanto a reino. Também não há propriedade coletiva quanto a reino. Este não é um sistema que algum ser humano pôde inventar com a sua criatividade para resolver os problemas políticos e econômicos da humanidade por meio da sua sabedoria. Não. Mordomia. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que chega à nossa casa, nós entendemos, meus irmãos, que vem do próprio Deus para as nossas vidas. Tudo é do Senhor. A generosidade do povo de Deus clama: eu não posso ser feliz se alguém ao meu lado ainda estiver passando necessidade. Como que você vai saber se alguém tem necessidade se você frequenta cultos de 1h40, onde quem fala é quem está aqui na frente? Comunhão, comunidade, unidade, relacionamento. Versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Aqui a doutrina da ressurreição é a pedra angular desta igreja, porque ao mesmo tempo é uma mensagem transcendente, porque está falando, meus irmãos, de vencer a morte. Não está falando simplesmente de reviver. Não está falando de alguém que estava morto, reviveu, depois voltou a morrer. Está falando de alguém que venceu a morte, ressuscitando, e essa ressurreição é uma ressurreição completa, não é uma ressurreição metafísica ou meramente espiritual, não é somente uma alma, meus irmãos, é um corpo por inteiro, é um corpo glorificado. Jesus comeu quando estava aqui com o seu corpo glorificado, amém? Glória a Deus, igreja. Isso aqui é a maior Pentecoste que existe, comer, olha que bênção. Olha que bênção. Depois de, pastor, a preocupação do cabra é, pastor, depois que nós ressuscitarmos, que Deus nos regenerar completamente, nós vamos poder comer? Essa é a maior evidência de que alguém ressuscitou verdadeiramente, sentiu o gosto da comida, meus irmãos. A menina ressuscitou, Jesus disse, Talitá, cumi, e a menina
comeu mesmo. E a menina levantou e foi comer. A maior evidência de que alguém está vivo é que ele tem fome. Meus irmãos, e essa fome é uma fome que nos alimenta na pessoa do próprio Jesus em primeiro lugar, mas também nos alimenta de maneira material, de maneira física, porque a união mística de Deus com a sua igreja não é um mero caminho místico de almas que estão se unindo, mas do corpo de Jesus manifesto no nosso corpo, das pisaduras de Jesus, dos estigmas de Jesus manifestos na igreja, a cruz de Jesus colocada na igreja, a igreja que paga o preço de imitar o seu Senhor e caminhar nas suas passadas. Então o que nós vemos com a doutrina da ressurreição, porque você não vai ver ninguém, quase ninguém pelo menos, negando Jesus histórico, mas você vai ver muita gente querendo destruir essa pedra angular do Evangelho, que derruba Jesus, que derruba a igreja, que derruba o Novo Testamento, que derruba o Antigo Testamento, que é a ressurreição. Nós temos então o testemunho da ressurreição. Unidos na morte, também unidos na regeneração. Nós temos também, meus irmãos, a encarnação da fé. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos. Hein, meus irmãos? Irmãos. Ressurreição também tem encarnação. Nós não estamos falando somente de pessoas que melhoraram o comportamento. Nós estamos falando que gente adotou uma ética escandalosa a esse mundo. Nós estamos falando daquele que dá a outra face. Nós estamos falando daquele que não anda só 1 milha, daquele que anda 3 milhas com o outro. Nós estamos falando daquele que tem tomado a sua capa, ele também dá o mais que precisa. Ele é generoso, inclusive com aqueles que o prejudicam. Irmãos amados, nós estamos falando de uma ética extremamente escandalosa que foi adotada pela igreja, que não é possível de ser sustentada por pessoas que somente adequaram o seu comportamento religioso. Isso aqui é milagre, é regeneração, é encarnação da fé. O evangelho, então, para Lucas, não é um corpo doutrinário somente, é abundante graça. E o texto continua, meus irmãos, dizendo o seguinte, versículos 34 e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um de maneira igualitária. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, o que está dizendo aí? Distribuir a cada um conforme a necessidade. Evangelho não é igualdade, evangelho é justiça. Justiça é dar mais a quem precisa mais. É assim que a igreja atua. Por isso que Deus objetiva essa política pública que é a igreja. A igreja é a maior política pública da história, meus irmãos, porque a igreja não está amarrada a ideologias. A igreja entra em todo lugar. A igreja rompe as portas do inferno e Deus garante que ela romperá. A igreja é a maior política pública da história, meus irmãos. A igreja é o único ente consciente do reino. É o único ente que opera nos céus e na terra de maneira consciente os valores do reino de Deus. Nós temos num mundo onde nós vivemos, muitas pessoas operando os valores do reino de Deus sem saber que estão fazendo isso, porque Deus é o Pai das luzes, e toda luz vem de Deus, e toda boa dádiva vem do Pai Celestial descendo para a humanidade, mas nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem é o nosso Pai, e nós operamos as virtudes dele de forma consciente, de forma justa. Então aqui o que nós vemos? O movimento da eclésia, justiça transparente. O que nós estamos observando em primeiro lugar, meus irmãos, é o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras vendiam e traziam os valores correspondentes. O que nós estamos observando é que o contrário de acumulação não é voto de pobreza. Nós não estamos falando de uma igreja que está fazendo voto de pobreza. Nós estamos falando de uma igreja que a sua prosperidade tem propósito. Eu quero perguntar para você nessa noite: a tua prosperidade tem propósito? Tiago capítulo 5 narra uma cena terrível. A prosperidade de cristãos, meus irmãos, ou de pessoas que se diziam cristãos, que agora ganham bocas e olhos e se assentam no tribunal de Deus para prestar conta contra os supostos cristãos.
Então o carro do sujeito, a empresa, o trabalho, o dinheiro, a conta bancária, eles ganham olhos, boca e começam a denunciar aquele homem e aquela mulher diante do tribunal de Deus. É esta cena que Tiago está pintando para a gente. Sonegando o que Deus nos deu abundantemente. Prosperidade deve ter propósito no nosso meio, porque nada no final das contas é nosso. Em segundo lugar, meus irmãos, transparência, porque os apóstolos tinham credibilidade, porque eles não brincavam com os recursos dos fiéis. Isso aqui é de suma importância reafirmar nesse lugar. Um dos pilares dessa igreja local há muitos anos já é a sua transparência financeira. Enquanto em muitas igrejas e denominações usam-se dos recursos mais maquiavélicos para manipular as pessoas segundo determinados conceitos, inclusive do Antigo Testamento, meus irmãos, nessa igreja local nós não caminhamos na mesma direção. Aqui você sabe, se você é membro da igreja, você tem o direito de consultar as entradas, de consultar as saídas, de saber o nosso salário, de saber, meus irmãos, que nenhum apóstolo e nenhum pastor que pisar aqui como pastor, em nome de Jesus, deverá enriquecer com o suor dos fiéis. Que cada recurso levantado seja usado, meus irmãos, de maneira pura, santa e agradável a Deus para a sua obra, inclusive por meio das nossas vidas. Digno é o trabalhador do seu salário, como também o pastor do seu salário. Mas nós precisamos ter coerência, irmãos, não pode ter um abismo social entre o púlpito, entre quem pega e o povo. A verdadeira religião, diz Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, pura, imaculada para com o nosso Deus e Pai, qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado desse mundo. As duas asas do pássaro, pureza moral nesse mundo, mas também caridade. Meus irmãos, nessa igreja local nós não queremos escolher somente uma asa, nós queremos voar alto na cidade de Araçatuba, porque nós queremos ser a igreja que somos puros, somos santos, respeitamos a palavra de Deus, pregamos expositivamente, mas também nós somos a igreja da caridade, da justiça, que enxerga o mais necessitado, como o mesmo texto diz, meus irmãos, entrega ao mais necessitado aquilo que lhe é necessário. Por isso, igreja amada, um sintoma de esfriamento espiritual da igreja é o seguinte: a falta de pão na mesa do pobre é denúncia da falta de espiritualidade verdadeira na vida do crente. Se existe pobre ao nosso redor, se existe gente passando por problemas profundos de indignidade, é porque a igreja esfriou espiritualmente. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Juliano, o apóstata, imperador romano, 300 anos depois disso aqui que nós estamos lendo, reforça que a igreja permaneceu com os mesmos princípios, com as mesmas virtudes. Esse homem, ele era inimigo da igreja, ele não gostava de crente de jeito nenhum, e ele declarou no seu diário: a fé cristã avançou principalmente através do culto do amor, oferecido aos estrangeiros por meio da sua preocupação com os pobres. É uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte, e que os galileus, esse bando de crente, não se preocupa somente com os pobres deles, eles vêm também se ocupar com os nossos pobres. Enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos dar a ele. O imperador romano dizendo, o império tão glorioso, o império de Roma, não consegue, por meio das suas inúmeras políticas públicas, alcançar o mais necessitado. Mas a igreja de Jesus, que não tem um tostão furado, não só alcança, como dá dignidade para essas pessoas. Olha que evidência, meus irmãos, do que é ser igreja. É isso que nós devemos olhar, é dessa forma que nós devemos almejar o instituto. E o potencial do instituto, eu quero aplicar 4 verdades nessa noite. Nós encerramos por aqui, irmãos amados, 4 verdades, olhando para esse texto, olhando para o significado de igreja, de como o instituto ele pode servir como uma boa tradição da igreja de Jesus. Enquanto for boa, que fique. Quando se tornar ruim, que Deus a leve. Primeira aplicação, suprimento dos nossos. O instituto é uma máquina de fazer o bem, em primeiro lugar, para os da nossa própria comunidade. Não só, meus irmãos, assistir famílias carentes, mas futuramente, se assim Deus permitir, empregar os nossos irmãos aqui da nossa comunidade. Amém, irmãos?
pessoas que estão na área da educação, pessoas que estão na área da saúde, pessoas que estão na área do direito, pessoas que estão na área da estética, poderão ter relação direta com o Instituto. Olha que bênção. Em segundo lugar, o serviço ao mundo. Cada irmão poderá usar o seu dom, o seu talento, a sua profissão para o reino de Deus. Nessa manhã, ao terminar essa palavra, uma irmã da igreja que já foi manicure disse o seguinte: eu vou patrocinar uma oficina para meninas, adolescentes no Instituto, eu vou dar todos os recursos e eu vou montar uma oficina, 4 ou 5 encontros para capacitar elas, para elas se tornarem manicures profissionais. Essa mulher não canta, essa mulher não prega, essa mulher não faz parte dessa máquina, e muitas vezes, talvez na vida dela, ela nunca se sentiu tão útil na vida. O Instituto, meus irmãos, vai nos tornar mais úteis ainda para o reino de Deus. O que você tem? Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? Entregue a Deus. Entregue a Deus. Em terceiro lugar, aperfeiçoar a unidade, porque enquanto nós caminhamos no Instituto, nós nos relacionamos e o ferro afia o ferro. Vai sair uma faísquinha, mas Deus vai nos ajustar, vai nos amolar para fazer bem a obra dele. Em quarto e último lugar, transparência de investimento. Tanto essa igreja local é muito transparente no investimento, quanto o nosso Instituto terá a sua prestação de contas pública. Todo centavo que entrar nesse instituto vai ter a sua prestação de contas pública. Todos poderão ver o que está sendo gasto e investido em cada uma das áreas do instituto. Feche os seus olhos nessa noite. Pai de amor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse tempo onde meditamos a última vez, ó Pai, nessa plenária de missões urbanas, nessa plenária onde vemos o Cristo na cidade. Que o Senhor, ó Pai, possa levantar nessa igreja os seus missionários, ó Deus, e nós possamos, ó Pai amado, viver de forma pura, santa e agradável ao Senhor, mas também de forma justa, ó Deus, nesse mundo. Que a tua igreja, ó Pai, possa representar bem, de maneira digna, o nome de Jesus. Em nome do Senhor oramos. Amém.